Fantasmas. Uma ideia que assombra a humanidade desde sempre. Um vulto no canto do olho, um arrepio na espinha. Para muitos, apenas imaginação. Para outros, uma certeza aterrorizante. Mas e se eu te dissesse que a ciência mais estranha e avançada que existe, a física quântica, aquela dos multiversos e das partículas que se falam instantaneamente, pode ter algo a dizer sobre isso? A pergunta parece loucura, mas pode abrir uma porta fascinante. Se você curte desvendar grandes mistérios com uma pitada de ciência, já deixa sua curtida e se inscreve porque essa jornada vai ser alucinante. Será que o inexplicável está mais perto da ciência do que imaginamos? Prepare-se para questionar tudo o que você acha que sabe sobre o mundo dos espíritos e o dos átomos. Então aqui está a nossa grande questão, o caso que vamos investigar: fantasmas quânticos. A ciência pode provar que o sobrenatural existe? De um lado do ringue, temos milênios de relatos, experiências pessoais inexplicáveis e a intuição profunda de que a morte não é um ponto final. Do outro, a ciência, com o seu método rigoroso que exige provas, dados e, acima de tudo, evidências que possam ser testadas. Parecem dois universos que jamais se tocarão. Mas é exatamente essa fronteira que vamos cruzar. Este vídeo é uma investigação. Vamos mergulhar no mundo bizarro da física de partículas para separar o que é fato do que é pura ficção científica mal interpretada. Nossa missão? Descobrir se existe alguma ponte real entre a consciência e o cosmos, ou se estamos apenas diante do mais fascinante mal-entendido da ciência popular. Para começar nossa investigação, precisamos entender o réu. O que exatamente as teorias paranormais dizem que um fantasma é? Não é só um lençol flutuando. A ideia mais popular é a de energia residual. Uma forte emoção ou evento traumático deixaria uma marca, uma espécie de eco energético no ambiente. Outra teoria fala da própria consciência, a nossa essência, que por algum motivo não completa sua jornada após a morte do corpo físico e ficaria presa aqui. O problema é que palavras como energia e consciência são usadas de forma muito vaga. Para a ciência, energia é algo mensurável que se transforma e obedece a leis. Para o paranormal, é outra coisa. E é nesse conflito de definições que mora o verdadeiro mistério que vamos desvendar. E a nossa ferramenta de análise para esse caso não será uma tábua, Ouija ou um detector de IMF, mas sim a física quântica, a ciência que descreve as regras do universo em sua escala mais fundamental. Pense em alguns dos seus conceitos mais bizarros. O entrelaçamento quântico, que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Duas partículas, separadas por anos-luz, permanecem conectadas. Se você mede uma, a outra sente instantaneamente. Ou o princípio da incerteza. Você nunca pode saber ao mesmo tempo a posição e a velocidade exatas de uma partícula. É um mundo de probabilidades, não de certezas. É aqui que as coisas ficam estranhas. A física quântica nos mostra que a realidade, lá no fundo, é muito mais parecida com magia do que o nosso mundo macroscópico nos deixa perceber. E é aqui que a mente começa a explodir. E se a nossa consciência não for um produto do cérebro, mas sim uma estrutura de informação quântica que apenas usa o cérebro como um hardware? Uma espécie de software quântico rodando numa máquina biológica. Se isso fosse verdade, o que aconteceria quando o hardware falha, quando morremos? A informação seria simplesmente deletada? Ou, seguindo a lógica do entrelaçamento, essa estrutura de informação poderia permanecer emaranhada com um lugar, uma pessoa, ou até mesmo com a própria teia do espaço-tempo? Isso poderia explicar, em tese, a sensação de presença, os ecos energéticos. Seria a consciência liberta do corpo interagindo de forma sutil com o nosso mundo. Uma ideia estonteante que beira a ficção.
E alguns teóricos amadores vão ainda mais longe, mergulhando de cabeça nos conceitos mais exóticos da física. Eles olham para a teoria das cordas, que sugere a existência de mais dimensões além das nossas 3 espaciais e uma temporal. A teoria M, um dos ramos mais complexos, fala em até 11 dimensões. A pergunta que eles fazem é: seriam essas dimensões o plano astral ou o mundo dos espíritos que os místicos descrevem há séculos? Estaríamos vivendo ao lado de outras realidades, separados por uma membrana invisível de espaço-tempo? Nessa visão, um fantasma não seria uma alma penada, mas sim um vazamento de outra dimensão para a nossa, uma breve e aterrorizante sobreposição de universos. A ciência como prova do paranormal. Parece o roteiro perfeito, não é? Mas será que ele se sustenta? Parece incrível, certo? Mas é aqui que a ciência de verdade, a que é feita em laboratórios e publicada em revistas sérias, chega para pôr a ordem na casa. Para um físico de partículas, usar a mecânica quântica para explicar fantasmas é como tentar usar um telescópio espacial para ler a bula de um remédio. A escala está completamente errada. O fenômeno que impede isso tem um nome: decoerência quântica. Em resumo, os efeitos quânticos bizarros, como o entrelaçamento, são extremamente frágeis. Eles só sobrevivem em ambientes supercontrolados, isolados e minúsculos. Qualquer interação com o nosso mundo grande, uma molécula de ar, um fóton de luz, destrói o estado quântico instantaneamente. A ideia de uma consciência quântica sobrevivendo fora do cérebro é, para a física atual, cientificamente impossível. Então, se a quântica não explica os fantasmas, o que explica? A ciência tem alguns suspeitos bem mais prováveis e eles são tão fascinantes quanto. Um dos principais é o infrassom, ondas sonoras de frequência tão baixa, abaixo de 20 Hz, que não as ouvimos, mas nosso corpo as sente. Elas podem ser geradas por ventos, tubulações ou até aparelhos defeituosos. Estudos mostram que o infrassom pode causar sentimentos de ansiedade, pavor e a sensação de presença, além de fazer objetos vibrarem. Outros suspeitos são os campos eletromagnéticos, que podem estimular diretamente o córtex temporal do cérebro, gerando alucinações. E, claro, temos a incrível capacidade do nosso cérebro para o viés de confirmação. Em um lugar escuro e assustador, ele está programado para encontrar padrões, para ver um rosto numa sombra. No fim das contas, a física quântica não nos deu a prova de que o sobrenatural existe, mas ela nos presenteou com algo talvez mais profundo, a certeza de que a realidade, em seu nível mais fundamental, é infinitamente mais estranha, misteriosa e mágica do que a nossa intuição consegue captar. Um universo de partículas que existem em múltiplos lugares ao mesmo tempo, que se comunicam através do espaço-tempo e que só decidem o que são quando olhamos para elas. Talvez o maior fantasma que a ciência ainda persegue não esteja em um castelo abandonado, mas sim dentro das nossas próprias cabeças, a consciência. O que ela é? De onde vem? Esse continua sendo um dos maiores mistérios de todos. A ciência não matou a magia do universo, pelo contrário, ela apenas nos mostrou que a verdadeira magia é ainda mais espetacular do que imaginávamos. Nossa investigação termina aqui, mas o mistério, como vimos, apenas mudou de endereço. Ele saiu das casas mal-assombradas e entrou nos laboratórios de física de partículas. Não encontramos fantasmas, mas descobrimos um universo que opera de maneiras que desafiam nossa sanidade e que, fundamentalmente, permanece desconhecido. E você? Qual a sua teoria? Acredita que as explicações da ciência são suficientes ou sente que ainda há algo mais, algo que a nossa tecnologia ainda não consegue medir? Deixe sua opinião nos comentários, vamos continuar essa conversa por lá. O universo é o maior de todos os casos sem solução, e cada pergunta nos leva mais fundo no mistério. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada.
Até a próxima investigação.